Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda à prática de meditação de hoje. Agradeço a sua presença. Lembrando, você que gosta das meditações, por favor, ajude a gente a chegar a mais e mais pessoas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo da prática de meditação também com seus amigos, com seus familiares. Dessa maneira, assim como a meditação faz bem para você e você gosta dos ensinamentos e da prática, a meditação poderá chegar a mais e mais pessoas. E também você que quer receber os ensinamentos da Rap Science direto no WhatsApp, e-books, blog, ensinamentos por mensagem, é só você acessar o link aqui na descrição do vídeo que você vai ter acesso ao meu WhatsApp e eu vou enviar os ensinamentos para você semanalmente. É uma forma de você ficar sempre atualizado do que está acontecendo e receber todo dia uma mensagem positiva, um texto, um áudio. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Na meditação de hoje a gente vai falar um pouco sobre a dificuldade que é viver numa sociedade competitiva. A competição da sociedade, isso vem desde a escola, é algo bastante difícil da gente conviver. E a gente vai analisar a questão da competição e como a gente faz para sobreviver nesse ambiente competitivo. O primeiro ponto é que a competição em si ela não é algo negativo, porque se não houvesse competição, se não houvesse diferenças em habilidades das pessoas, ninguém ia buscar se desenvolver. Se não tivesse um aluno nota 10, se não tivesse um atleta número 1, se não tivesse o número 1 na empresa que bate meta, se não tivesse esse tipo de questão, o ser humano ele ia acabar se degradando, ele não ia querer mais se esforçar, se desenvolver. Se a gente for analisar por uma perspectiva macro, por uma perspectiva mais ampla, a competição, a diferença entre habilidades das almas, ela gera a evolução das almas. Por isso, não condene a competição e não imagine que a competição é algo ruim, porque uma sociedade competitiva é algo bom. Tem um aspecto de trazer as habilidades das pessoas, de fortalecer os pontos fortes das pessoas. Por outro lado, quando a gente vive em uma sociedade competitiva, a gente pode se machucar, ficar ansioso, infeliz, e isso pode gerar problemas, pode gerar algumas cicatrizes emocionais. E para a gente solucionar isso, a gente deve eliminar a tendência de se comparar com os outros. O padrão de comparação é sempre você mesmo. Sempre se compare com você há um ano e veja o tanto que você se desenvolveu. Esse que é o ponto-chave. Não tem sentido nenhum em você se comparar com as outras pessoas, porque cada pessoa ela tem uma história diferente, cada alma tem um grau de evolução diferente, e o mais importante é o quanto que você se desenvolveu em relação a você próprio. Desde que você nasceu, o quanto que você melhorou, quais habilidades você desenvolveu, quantas pessoas você influenciou. Se compare só com você em relação a um ano ou desde o seu nascimento e veja o quanto que você evoluiu. Essa é uma maneira de você conseguir viver mais tranquilo em uma sociedade competitiva. E é importante também você se esforçar para desenvolver uma mente que abençoa as pessoas que são o seu ideal. Se você, por exemplo, almeja ser milionário, quando você vê alguma pessoa, conhecer alguma pessoa milionária, ou vê na televisão, enfim, abençoe essa pessoa. Se você busca uma família feliz, um casamento, enfim, se você vê alguém que tem uma família feliz ou está casada com filhos, abençoe essa pessoa. Faça um esforço para você abençoar essa pessoa. É muito importante que você se compare só com você mesmo, busque o quanto você evoluiu, agradeça o tanto que você tem recebido ao longo da vida. Se você for se comparar com quando você nasceu, você já tem recebido muito. Muitas pessoas ajudaram você. E é importante que haja essa consciência de abastança, do quanto que você é abençoado, do quanto você tem recebido
e que não tem sentido nenhum em você se comparar com as outras pessoas. O seu maior adversário no final das contas é você próprio. Muitas vezes a gente pode ficar desanimado com a competição ou desanimado com nós mesmos, e o Mestre Okawa, quando ele veio ao Brasil, ele ensinou 3 maneiras para gerar a própria energia. A gente deve ser um autogerador de energia, a gente deve ter a capacidade e a habilidade de gerar a nossa própria energia sem depender de ninguém, sem depender que alguém elogie a gente ou sem depender que alguém motive a gente. A gente deve gerar a nossa própria energia, a gente deve ser a nossa própria fonte de motivação. E há 3 ações para que isso seja possível. A primeira é você reconhecer as suas qualidades, você reconhecer os seus pontos fortes, você reconhecer que você é filho de Deus. Uma vez por semana, busque se elogiar, busque admitir, busque reconhecer que você tem feito um bom trabalho, que você tem tentado viver a sua vida da melhor maneira possível. Essa é uma forma de você gerar a sua própria energia, reconhecer as suas habilidades, reconhecer as suas qualidades e reconhecer que você é filho de Deus. Tudo isso vai ajudar você a gerar a sua própria energia. Esse é o primeiro ponto, você reconhecer as suas qualidades. O segundo é você agradecer a ajuda de muitas pessoas. A gente só chegou até aqui hoje, onde a gente está, e a nossa vida só é possível devido à ajuda de muitas pessoas. Não deixe passar isso em branco. Reconheça toda a ajuda que você recebe da sua família, dos seus pais, da sociedade, do seu país, dos companheiros de trabalho, da esposa, do marido, dos filhos. Reconheça essa ajuda e agradeça. Essa é uma maneira de você gerar sua própria energia também. E o terceiro e último passo é você ter uma meta de curto prazo. Tenha muito bem definido como cristal, algo cristalino, a sua semana, o seu dia, o que você vai fazer. E tenha uma meta. Por exemplo, essa semana eu vou caminhar 30 minutos 3 vezes. Segunda, quarta e sexta eu vou caminhar meia hora. Tenha isso escrito num papel e bem definido e bem claro, igual esse exemplo de agora. Caminhar 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, durante 30 minutos, das 7 às 7:30 da noite, por exemplo. Ou ler 30 páginas de um livro do Mestre Okawa, ler um livro por semana. Essa meta de curto prazo, ela vai animar você. Por isso, para você conseguir escapar da competitividade, de se sentir mal, e para você conseguir também gerar sua própria energia, é importante que você reconheça as suas qualidades, agradeça a ajuda de muitas pessoas, que você tenha metas de curto prazo também. Assim a gente encerra o ensinamento de hoje. Vamos entrar para a parte prática da meditação. Vamos lá. Sente-se com a coluna ereta, movimente os ombros e o pescoço para tirar a tensão. Fique em posição de prece, pois vou enviar luz antes de iniciar a reflexão. Harmonize a respiração calmamente. 幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の愛の光流れいる、流れいる、流れいる、流れいる、流れいる。
Que horas você acordou hoje? Quais os pensamentos que teve desde que acordou até agora? Será que não teve nenhum pensamento incorreto? Será que não agiu de forma incorreta? Não emitiu palavras negativas? Quando algo negativo aparecer no seu coração, é importante descobrir a causa e eliminar essa semente do mal. Reflita serenamente sobre si, desde o momento que acordou até agora.
どうでしょうか。 Como foi a reflexão? わずか5分ぐらいですけれども、 Foram apenas 5 minutos, mas certamente uma luz tênue está saindo por trás de sua cabeça. É a sua aura. Talvez não tenha conseguido eliminar os pensamentos negativos de forma concreta, mas acredito que, à medida que foi olhando para dentro de si, o seu coração foi serenando gradualmente. Certamente sentiu-se mais calmo. Gostaria que prezasse muito este sentimento de tranquilidade. Seria muito bom você conseguir, através desta prática, obter esta tranquilidade a qualquer momento. Se fizer desta prática um hábito, mesmo quando sentir que o seu coração foi fortemente perturbado, será capaz de fazer a reflexão no mesmo instante. Bastam apenas 3 a 5 minutos. Nestes 3 a 5 minutos, olhe calmamente para o seu interior. Pode ser até durante os intervalos do trabalho, pois serão apenas 3 a 5 minutos e ninguém vai perceber. Porém, somente isto vai fazer com que avance para uma grande purificação do seu coração. Por favor, acalme a sua mente. Endireite a coluna. Com a coluna ereta, relaxe os seus ombros. E harmonize a sua respiração. Feche os olhos levemente. Iniciaremos agora a primeira meditação, a meditação do riacho. Coloque as mãos sobre as pernas, com as palmas da mão voltadas para cima. 呼吸を整え、上にあるところのせせらぎの図を、そのビジョンを見ながら、透明なる川の水となって流れていってください。Harmonize a sua respiração e imagine um riacho cristalino. Torne-se a água desse límpido riacho e flua livremente.
Iniciaremos agora 第二禅に入ります。 a segunda meditação. これは風と雲の瞑想です。 É a meditação do vento e da nuvem. この世を離れ遥かなる世界に飛翔し、 Distancie-se desse mundo, voando para bem alto no céu. 高い雲のそのものとなって、 Transforme-se numa nuvem あなた方は下界を見下ろしていただきたいのです。 e lá de cima olhe para a terra. 手は先ほどと同じく上に向けたままで、 Permaneça com as palmas das mãos voltadas para cima, 光を受けながら para receber a luz do mundo celestial. 風となって空高く舞い上がり、そして雲となって流れていってください。 Transforme-se no vento e voe bem alto. Agora transforme-se em uma nuvem que flutua no céu.
それでは次に第三禅に入ります。Iniciaremos agora a terceira meditação. これは満月瞑想です。É a meditação da lua cheia. 満月瞑想にはいく種類かありますが、 Existem várias maneiras de praticar esta meditação. あなた方の心の中に満月を描く方法。 A primeira maneira é imaginar a lua cheia dentro do seu coração. 湖面に映った満月を見つめる方法。 A segunda maneira é observar a lua cheia refletida em um lago. そして密教の阿字観にも似て、満月そのものの中に自分が入り込み、自分自身が満月となる方法があります。 A terceira maneira é entrar na lua cheia e então tornar-se ela própria, similar a um método tradicional praticado pelo budismo esotérico. 今日はこの3番目の満月瞑想をやります。 Praticaremos esse terceiro método. あなた方は満月を見つめ、この満月そのものになり生きるのです。 Visualize a lua cheia e torne-se essa lua cheia. 神仏の子としての実相は、この満月、光り輝ける満月そのものであるのです。 A sua verdadeira essência como filho de Deus é similar a essa lua cheia, uma lua cheia reluzente. では静かに前に合掌に戻してください。 Calmamente, junte as suas mãos em posição de prece.
第三善ではあなた方は平安を得たことでしょう。 Talvez você tenha encontrado paz na terceira meditação. 第四善ではさらに大いなる喜びを得ることになるでしょう。 Na quarta meditação, você irá experienciar uma alegria ainda maior. 第四善のその1は Na primeira parte da quarta meditação, あなた方自身の自分自身の守護霊との対話です。 você irá conversar com o seu espírito guardião. 心を澄まし耳を澄ましたならば Se você acalmar o seu coração e escutar atentamente, 数十年の間あなた方を見守ってきたあなた方の守護霊の声が聞こえてきます。 você começará a receber orientações do seu espírito guardião, que vem lhe protegendo durante todos estes anos.それでは Agora, 第四善の最後に na última parte da quarta meditação, 幸福の科学高級指導霊団やりの光をいただくこととします。 você receberá a luz dos espíritos guias da Happy Science. 遥かなる天空より A partir do mundo celestial, あなた方の心に数多くの光が差し込んでまいります。 muitos raios de luz irão penetrar no seu coração. こ
この喜びを、この温かさを知ってください。Sinta a felicidade e o calor desta luz.
como foi a meditação? Espero que você tenha gostado da prática de hoje. Lembre, por favor, de curtir esse vídeo, compartilhar ele também com os seus amigos e familiares. Dessa maneira, mais e mais pessoas podem conhecer os ensinamentos e as meditações do mestre Ryu Hokawa. Um abraço.